Everson Santos, pelo andar da carruagem, a guerra vai expandir. Olha, as últimas informações, elas são todas nesse sentido. Tá? Gente, quando eu faço a chamada dizendo que os aviões dos Estados Unidos atacam no Iraque, não são aqueles ataques na fronteira entre o Iraque e a Síria. Não são aqueles ataques contra aquele posto onde os Estados Unidos dizem que circulam tropas que seriam aliadas de grupos iranianos ou de iranianos. É um grupo no coração do Iraque, é um ataque no coração do Iraque. Juz al... província de Babil, né? Ali aonde efetivamente está o coração do poder iraquiano, tá? Então, realmente gera o quê? Gera problema, porque o governo iraquiano teve que fazer uma nota, né? Uma nota dizendo o quê? Que não admitia esse tipo de ataque, né? E isso gerou um mal-estar danado no Iraque. Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa trivial, tá? Não é uma coisa trivial. E as coisas estão acontecendo, e as coisas que foram acontecendo na sequência, todas elas sugerem realmente o acirramento. Então, quer dizer, não é de se espantar que depois a gente recebe a informação, olha, o cessar-fogo não vai começar, né? Hoje os palestinos já falaram aí em mais de 14 mil mortos contabilizados. Além de milhares e milhares de pessoas desaparecidas e sob os escombros. Estimativas que vêm do Oriente Médio dizem que o número de mortos provavelmente já tenha suplantado a casa dos 22 mil. Tá? Não é pouca coisa. Eu sempre tenho dado o exemplo que estádios de futebol no interior muitas vezes não têm essa capacidade. Aí você recebe a informação que o filho de um importante político do Hezbollah foi morto em um ataque israelense no sul do Líbano. Isso não foi aleatório, gente. Assim como não foram aleatórios os ataques contra os jornalistas do Mayadin. Tá? É uma promoção de perspectiva de acirramento, mas muito grande. Muito grande. Esse ataque contra o filho do líder do Hezbollah no parlamento em Beirute foi em Beit Yahun. Beit Yahun, numa casa. Quer dizer, vejam vocês, aviões atacaram a casa onde ele estava. Não foi um carro, não. Foi a casa onde ele estava. Quer dizer, eu tenho agora acesso à notícia veiculada também pela mídia libanesa. Então, de acordo com a estação de televisão libanesa Al Jadid, Abbas Raad, filho do chefe do bloco parlamentar do Hezbollah no parlamento libanês em Beirute, Mohamed Raad, foi morto com outros 5 membros de relativa importância no Hezbollah num ataque israelense a uma casa em Beit Yahun. Num comunicado, os militares israelenses afirmaram que os caças atingiram a infraestrutura do Hezbollah no Líbano e teriam, nesse ataque, também atingido pessoas importantes no que eles chamaram de estrutura de comando do Hezbollah. É bem ousado isso, viu, gente? Talvez vocês não consigam mensurar o quão é ousado isso do ponto de vista do acirramento político. Tá? É bem ousado. É bem ousado. Porque nós não estamos tratando aqui de grupos que não tenham como promover represália. Eu acho o seguinte. É um convite à guerra. É um convite à guerra. Eu até refleti muito sobre essa fala, mas essa foi a primeira fala que me veio na cabeça, né? O Benjamin Netanyahu, o Galante, os ministros da defesa de Israel, ministros de Estado de Israel que fazem parte do gabinete de guerra, eles têm dito muitas vezes, olha, nós estamos falando para os libaneses para que eles não permitam que Beirute seja destruída em função dos interesses dos iranianos, né? Querendo dizer que o Hezbollah age por interesse dos iranianos. Agora, a grande verdade é que a gente vem compilando percepções, né? Passo a passo. Esse é um convite à guerra. Esse é um convite à guerra. Talvez até mais sério e mais importante, até pela cultura, pelas tradições do Hezbollah, do Líbano, da região, você atacar o filho de uma liderança política desse porte, na casa onde ele estava, e depois anunciar, inclusive, que houve um ataque contra as lideranças importantes do Hezbollah, me parece um convite
Talvez até uma armadilha para que o Hezbollah entre em guerra com Israel. Eu não sei qual a percepção que vocês têm com as informações que lhes são franqueadas, mas assim, pelo que a gente conhece da cultura local, me parece que é um convite muito, muito forte para que o Hezbollah entre na guerra. Mas não mais com esses ataques, que são ataques mais ou menos calculados entre ações de réplicas e tréplicas. Parece aquela coisa do debate político no período eleitoral, que dá a um candidato e a outro ao mesmo tempo para responder e para que tenham também direito a réplica e tréplica em uma determinada situação. Agora, me parece que é um convite aberto, talvez uma armadilha, para que o Hezbollah responda indo à guerra total. Isso ainda não repercutiu da maneira que nós compreendemos será o dado da sua repercussão mais importante. Certamente as lideranças do Hezbollah também estão sopesando e avaliando que tipo de comportamento podemos ter em relação a essa situação. E eu vejo que, como eu falei para vocês agora há pouco, que nas próximas horas, em especial amanhã, um abraço para o Bernardo Brito também, para o Marco Cordeiro, que está aqui conosco, para o Emerson Gouveia, para a Cíntia Godóis, que amanhã é um dia decisivo. Dependendo do que nós, inclusive, podemos ter em função do fuso horário, dependendo da região, 5 ou 6 horas a mais do que horário de Brasília, nós podemos ter já durante essa madrugada algumas ações que levem esse fronte do norte de Israel a uma situação de irreversibilidade. Irreversibilidade. Eu acho que não há situação mais delicada do que essa em relação ao fronte do norte de Israel. Tá? Não vejo. E vejo que a declaração, eu acho que tão importante, eu enumerei aqui quase que uma dezena de fatos, mas eu acho que tão importante quanto essa situação é a fala do Netanyahu dizendo que vai atrás da liderança do Hamas onde estiver. Agora há pouco na mídia do Catar já tem repercussão dizendo, olha, esse é um recado direto à liderança Qatari. Tá? Porque quem abriga aí talvez um grande número de lideranças importantes, de médio e de mais alto grau dentro da estrutura do Hamas é o Catar. Então, dizer que vai atrás das lideranças do Hamas onde elas estiverem, com o objetivo, claro, de eliminá-las, então eu acho que nós temos uma situação que sinaliza para uma dificuldade em relação a implantar esse cessar-fogo. Pode ser que ele aconteça, tá? Mas a morte do Raad, do filho do Raad, em uma casa em Beit Yahum, é um convite para que o Hezbollah entre com tudo na guerra. O ataque no coração do Iraque, 60 quilômetros de Bagdá, 80 quilômetros de Fallujah, na província de Anbar, é outro convite também ao acirramento. Lideranças do Hamas sendo mortas ao lado de sunitas libaneses, ao lado de turcos dentro do território libanês. Jornalistas da televisão Al Mayadin